pessoal, boa noite, tudo bom? Nathalie, tudo bom? Oi, boa noite, Fernando. Boa noite, tudo bom? Pessoal, 9 horas, a gente tem um encontro marcado aqui no Instagram. A live com o assistente social Paulo Pereira, né? Então não percam, tem ainda 40 minutos para vocês descansarem um pouco, comer alguma coisa, vamos bater um papo legal. Sim. E a gente está abrindo essa live aqui para fazer uma breve introdução sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? A Lei 13.709/2018, tá? É uma lei um pouco complexa para a gente estar explicando muito rápido, então a gente vai marcar uma live só para falar dessa lei, né? Para quem não me conhece... Oi, pode falar, Nathalie. Não, depois vamos marcar uma live para a gente explicar detalhadamente sobre a LGPD, que é uma lei geral de proteção de dados. É uma lei muito importante, e principalmente para os empresários, para as empresas, né, que precisam estar com essa lei implementada dentro das suas casas, né? Sim, precisam sim, muitos estão atrasados, né? Então, a LGPD, ela foi aprovada em 2018, né? Foi dado aí um prazo de 2 anos para que se chama de Vacation Legis, que é o prazo que as empresas e as pessoas têm para se adaptar. Então, a lei foi publicada e depois ela entra em vigor, né? 14 de agosto de 2018, se eu não me engano. Tá. Aí as empresas tiveram 2 anos para se adaptarem, né? O que essa lei fala, né? Por que ela foi criada, né? Lá no artigo 1, ela fala: essa lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. Ou seja, tanto pessoas físicas que têm caráter econômico ou pessoas jurídicas públicas e privadas, né? Então a gente vê, por exemplo, que o governo ele tem que implementar a LGPD em todas as repartições públicas e ele tem centralizado esse tratamento de dados aí através da plataforma gov.br, né? Então você cria seu cadastro no gov.br, aí você vai criar seu RG digital. Aí ele pede para você logar com o gov.br. Aí quando você loga, vai ter uma caixinha de pedido de autorização. Você deseja que seu nome, RG, tal, seu telefone, seu endereço, seu celular, seja utilizado pelo órgão público responsável pelo RG? Sim. Aí você vai lá, você tem um automóvel, você tem sua carteira de habilitação. Aí você deseja que seus dados sejam usados pela repartição pública responsável pelo Detran em São Paulo, no caso. Tá? E aí, então, tanto as empresas públicas e privadas e as pessoas com caráter econômico devem atender essa legislação. Tá? Então... Pessoas físicas, né? Exatamente. Eu queria depois, pode finalizar, que eu quero fazer uma pergunta relacionada às casas de repouso e a quem presta serviço para casa de repouso. Tá, vamos chegar lá já. Tá. Então, ela foi publicada em 2018, entrou em vigor em 2020, né? 2020 a gente estava na pandemia, aí a gente teve a lei 14.010, se eu não me engano, que ela prorrogou as multas, né? Que é o artigo 52, né? Que a multa pode ir até 2% do seu faturamento, podendo chegar no máximo de 50 milhões. Então, prorrogou essas multas para mais um ano, né? Então, 2020, 2021. Estamos aqui em 2023, né? Então, essa lei, a gente tem aí, ó, 2018, certo? 20, ó, 2021, 22, 23. Então, já 3 anos que essa lei já está em vigor, né? Então, vou voltar ao passo. Por que ela foi criada? Ela foi criada para regulamentar como os nossos dados são usados, né? Lá no artigo 2, ela fala o titular, que é o dono dos dados, ele tem a autodeterminação informativa. Então, eu tenho o direito de escolher o que as empresas vão fazer com meus dados. Então, num primeiro momento, eu forneci os meus dados para aquela empresa, ela precisa ter uma finalidade, precisa ser usado por um tempo, um período, né? A empresa não pode ficar com o meu dado para sempre, né? Não é porque ela coletou aquele dado que significa que aquele dado é dele. O seu número do telefone celular, o seu RG, seu CPF, vai continuar sendo o seu, certo? Mas dentro desse contexto, se eu passo meus dados para uma empresa, aí eu vou te perguntar porque eu quero aprender.
a divulgação de qualquer dado que seja, né, que eu tenha passado para a empresa, Sim. sem o meu consentimento, é considerado uma ilegalidade, um crime ou é uma infração? Tá. Então, assim, lá no artigo 6, por exemplo, ele vai falar dos princípios. A gente tem 10 princípios que a gente tem que seguir quando a gente realiza tratamento de dados pessoais. Tá? Da finalidade, princípio da necessidade, adequação, não discriminação. Tem 10 princípios lá. A partir do momento que eu tenho um dado pessoal, o que é um dado pessoal? Vamos voltar um pouquinho. Um dado pessoal é uma informação, um conjunto de informações que identifica uma pessoa, né? Seu nome, seu CPF, a carteirinha da faculdade, uma foto pode identificar uma pessoa, né? Aí eu tenho uma subcategoria, que é os dados pessoais sensíveis, né? Dados pessoais sensíveis. Tudo, passaporte, carteira de habilitação, tudo. Exatamente. Dado pessoal sensível são dados, por exemplo, dados de saúde, né? Dados biométricos como sua íris, sua voz, seu reconhecimento facial, né? O som, né? Você pode, cada pessoa tem um timbre de som, é um dado pessoal sensível. Orientação sexual, orientação religiosa, sindicato, política, né? Então esses dados eles são mais sensíveis e eles podem ter um dano maior à imagem daquela pessoa, né? Aí você tem um terceiro conjunto, que é o dados pessoais de pessoas, de crianças e adolescentes, né? Até, pela legislação brasileira, até 12 anos é criança, dos 12 aos 18 é adolescente. Aí, para cada tipo de dado desse, a lei são 65 artigos, dividido em 10 capítulos, é um conjunto de controles que as empresas que fazem o tratamento de dados pessoais precisam implementar dentro dos seus processos que fazem o tratamento desses dados, né? Então, se eu tenho um dado pessoal normal, eu tenho alguns controles que eu vou seguir. Um dado de uma criança, por exemplo, que é um dado sensível, eu já vou ter alguns controles que eu se aplico a esse tipo de dado. Então, eu vou ter que ter um sistema de classificação de dados, né? Eu vou ter que criar um programa de privacidade, né, para identificar onde estão localizados todos os dados que a minha empresa tem, né? E esse dado, ele não é apenas dos dados novos, ele se refere a todos os dados que a empresa tem. Então, se você possui um dado na sua empresa e ele é um dado pessoal, ou seja, identifica uma pessoa, aí você vai precisar aplicar esses controles, né? Então, eu já falei para ele o que é um dado pessoal. O que é tratamento de um dado pessoal? O tratamento, lá no artigo 5, ele tem 19 termos, que é uma espécie de glossário, né? Então, ele vai explicar que é um dado pessoal sensível, isso que eu já falei aqui para vocês agora. E lá ele fala que é tratamento. Tratamento, ele traz para a gente 19 definições do que é tratamento. Então, a leitura, a gravação, o registro, compartilhamento. Então, basicamente, se você viu ou usou ou recebeu um dado, ou você compartilhou com alguém, ele é caracterizado como um tratamento, né? Visando, como a legislação ela demora mais tempo para ser criada, revisada, né? Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, os 3 poderes. Como que funciona? Você abriu-se uma consulta pública, né? Então a LGPD não foi criado nada, teve 10 anos aí de discussões antes da aprovação, né? No Brasil, tratar dados pessoais é uma coisa nova, porque na Europa a gente já tem isso há bastante tempo, desde 52, na Declaração das Nações Unidas, a gente já cita a importância da privacidade das pessoas, né? Aí na Europa, na formação da Europa, eles já citavam essa necessidade. Em 95 se tinha a diretriz em que cada país membro da Europa tinha que aplicar uma legislação local. Aí, em 2016, ela criou a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, General Protection, em que todos os países membros precisam aderir. Tanto a LGPD quanto a GDPR, elas são leis extraterritoriais, ou seja, independente de onde esteja localizado a filial, a empresa que está tratando dados pessoais, vai precisar fazer a adequação dessa lei. Então, não adianta eu estar no Brasil, mudar para o exterior, abrir minha empresa lá, fazer o tratamento das pessoas de cidadãos brasileiros e achar que eu não vou precisar fazer o tratamento dessa lei. Você vai precisar sim. Tá. Então, voltando à sua pergunta, então, você precisa explicar um monte de coisa antes para... Voltando à sua pergunta. Se a empresa tem um dado pessoal, ela precisa justificar primeiro por que ela tem aquele dado, né?
Aí, para qual finalidade ela tem aquele dado? Para quais processos ela vai tratar? Sim. Se ela usou aquele dado em prejuízo àquele titular, aí ela pode ter uma sanção que é aplicada lá no artigo 582. Pode ter multa, Sobre advertência. voltando para a questão da implementação, as grandes empresas elas fizeram implementação mais rápido. Eu queria entender também sobre a implementação da LGPD, que é uma lei assim, muito importante para as empresas, para os empresários principalmente, claro, né? E para a pessoa física também, para ela se proteger, mas as empresas de médio e pequeno porte, por que existe essa demora? E também, por que existe essa demora também? Por que a informação não tem eu percebo que não existiu uma certa informação de forma clara, adequada e mais que seja de fácil acesso. Sim, exatamente, está correto. No Brasil, a gente ainda não entendeu a importância do dado pessoal. Não tem o mesmo valor que tem, por exemplo, na Europa, né? Então, na Europa, como eu falei, desde 95, você tem a diretiva 95, onde cada país membro do bloco europeu, lá, os 28 países, precisam ter uma lei local que garanta a proteção de dados pessoais. No Brasil, ele é uma coisa nova, entendeu? Então, desde 2010, a gente está tendo discussões, né? Então foi aberta uma consulta pública lá na Câmara, uma consulta pública no Senado. Em um determinado momento, esses dois projetos de leis, eles se encontraram, né? Como que uma lei é aprovada no Brasil? A Câmara cria um projeto, ou o Senado cria um projeto, aí é feito um texto final, é mandado para aprovação, aí a Câmara aprova, manda para o Senado. Se o Senado aprovar sem nenhuma alteração, aí tem aprovação do Senado, Câmara, Senado, vai para o presidente da República em exercício, sancionar essa lei. Tá. Se o Senado faz alterações, volta para a Câmara aprovar as alterações que o Senado fez, depois volta para o Senado de novo aprovar se a Câmara fez algumas alterações. Então, né, no Brasil são esses três poderes. Câmara e Senado criam as leis, o presidente da República sanciona e o Judiciário fiscaliza o cumprimento dessa lei. Falando em fiscalização, a gente tem a ANPD, Pode falar. Lembrando que você falou que essa é uma lei que já é discutida há 10 anos no Brasil. Isso, teve 10 anos de discussões antes dela for publicada. E lembrando que ela teve 2 anos de prazo para que as empresas se adequassem, né? Se a gente pegar o E-Social, que foi a segunda lei com maior tempo de vacatio legis, maior tempo de adaptação, que foi 6 meses. Então, você já viu a loucura que foi o E-Social, né? Todos os funcionários, RH, todos os departamentos que trabalham com o sistema, ouviu falar dessas Eu lembro, porque nessa época eu trabalhava na contabilidade. Eu lembro da loucura, da dificuldade, antigos, até a adaptação no Brasil. Então, o que acontece? Essa confusão toda dessa lei... Significa que, no meu ponto de vista, então quer dizer que a LGPD, ela está já se adaptando no mercado, no Brasil, né, no território, nas empresas, já existe uma adaptação mais bem gradativa, bem lenta, talvez. Assim, isso já deveriam todo mundo já deveria estar pronto, né? Porque assim, então a lei é barra 2018, com 2 anos, então 2010 já deveria estar, né? Já deveria estar pronto. Aquela lei lá, 14.010, ela prorrogou as multas por 1 ano, mas a partir de 2020 já estava prorrogada as multas. Né? Então, ó, 20, 21, 22, 23. Em agosto agora vai completar 3 anos que a lei já está em vigor. O que acontece? Você vai criar um programa dentro da sua empresa para identificar onde estão os dados que a sua empresa trata. Né? Então, você tem dados espalhados, você tem dados estruturados e não estruturados. O que é um dado estruturado? Por exemplo, um dado estruturado é um sistema de contabilidade, é um dado estruturado, né? O seu sistema de vendas é um dado estruturado. O que é um dado não estruturado? Uma planilha, os arquivos que você tem solto na rede, o e-mail não é um dado estruturado, né? Então, você tem que mapear todos os dados que a sua empresa tem. Aí você vai aplicar os controles. Olha, por que eu tenho esses dados? Né? A gente tem que entender o seguinte,
a lei ela ainda não pegou aqui no Brasil porque a gente não tem uma cultura, a gente não sabe qual que é o valor que os dados pessoais têm para gente. Eu já vou dar um exemplo prático sobre isso. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Tem diferença, por exemplo, você fornecer o seu CPF quando você vai comprar um produto no mercado ou quando você vai comprar um produto na farmácia, tá? Eu vou falar desse exemplo, tá? A LGPD é uma lei de garantia. Ela foi criada para proteger os dados pessoais do titular. Quem é o titular? O titular é o dono daquele dado, né? Eu, você, tal. Ela é tão importante como outras leis de garantia, como, por exemplo, o seu sigilo postal, né? O seu sigilo telefônico, o seu sigilo religioso, né? Você abriria a mão de alguém poder ler a sua correspondência? Alguém grampear o seu telefone? Né? Então, são garantias que lá atrás não fazia sentido. Se você lembrar, se você mentalizar aquela imagem de como funcionava a telefonia no começo, era a telefonista vinha com cabo, pegava o cabo aqui, ligava o cabo ali, e ela completava a sua ligação e ela ficava na linha escutando a sua conversa. Então, imagina a fofoca ali era, né, quem tinha uma pessoa que trabalhava ali na telefonia, a fofoca era em dia, né? Então, hoje, essa lei é tão importante quanto essas garantias que a gente tem. Lá na frente, a gente vai entender, né? Se você pegar a rede social, se você pegar um estudo que é a rede social, qual que é o principal ativo das grandes empresas de tecnologia, que é as Big Techs, né? Google, Facebook, Apple, Amazon, né? Tá faltando uma aí. Google, Facebook, Meta, Amazon, Microsoft. Isso é um assunto muito. Isso é um assunto para a gente marcar realmente, assim, é um assunto que requer muito tempo. Sim, porque, ó, eu quando eu faço a apresentação, ele é um assunto muito importante. Que eu acho que, como eu falei, no Brasil, como esse social vai acontecer e vem já acontecendo de forma gradativa, mas bem gradativa mesmo, de forma bem lenta, levando em consideração que é uma lei importante. E uma coisa que eu percebo e que me assustou até quando eu comecei a ter contato com vários empresários é o fato de os próprios empresários eles não conhecerem uma lei que eles precisariam não só conhecer, por quê? Porque eles lidam com dados todos os dias. Eles conhecem ou deveriam conhecer. Voltando lá à pergunta, por que ela não foi tão difundida, né? Se a gente pegar esse período aí, 2010 para frente, a gente passou por uma instabilidade política. A gente teve uma polarização muito grande, né? Entre esquerda, direita, entre centro, entre extrema direita. Então, muita coisa foi discutida, né? E muitas coisas foram esquecidas, né? Então deixaram de lado, não houve não houve a relevância que a lei merece, que deve ter, na verdade, deve ter. Se eu não me engano, em 2016, 2014, 2016, não lembro agora, a gente teve o Marco Civil da internet, né? Que é Marco Civil da internet, tá. A aprovação da lei da internet que foi sancionada pela Dilma. Mas isso foi acelerado por quê? Porque teve a invasão do e-mail da Dilma pelo governo americano, por exemplo. Né? Isso acelerou os debates e tal. Então, assim, não é cultural do brasileiro se preocupar com a sua privacidade de seus dados, como é na Europa, por exemplo. Né? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos não tem uma lei geral de proteção de dados. Tem leis setoriais. Por exemplo, existe a lei PSI, que é só para manipulação de cartão de crédito. Existe muito forte lá a lei relacionada à saúde, né? Califórnia, por exemplo, é o estado que tem as leis específicas do estado. Lembrando que os Estados Unidos é um conjunto, são 50 estados, cada estado pode ter a sua lei. Eles estão caminhando para ter uma legislação. Hoje a gente tem dos 220 países do mundo aí, mais ou menos, aproximadamente, 180, 160 países que estão caminhando para ter uma lei geral de proteção de dados pessoais. Temos aí uma iniciativa pequena aí, mas teremos uma lei, né, uma lei geral de privacidade global. O que a gente tem, por exemplo, lá na lei, a gente tem padrões de segurança da informação.
Aí você tem, por exemplo, a família 27.000, criaram a 27.770, que é um programa de privacidade genérico, onde você vai controlar um programa de privacidade atendendo a várias legislações. Por exemplo, se eu vendo para cidadãos brasileiros, LGPD, cidadãos europeus, GDPR, a Espanha tem uma, o Canadá tem uma, a China tem uma, a Austrália tem uma, cada país tem ou terá uma lei relacionada a esse assunto. Mas voltando lá à sua pergunta inicial, porque a gente teve que correr muito e voltar. Sobre a questão da lei no Brasil, essa parte eu fiquei sabendo agora, e é claro, depois que a gente dá andamento a essa conversa, eu vou aprender muito mais. Então, se eu tenho uma empresa no Brasil, estou adequada já à LGPD, e se eu mudar para Portugal, um exemplo, se eu mudar para outro país e abrir uma empresa nesse país, eu tenho que me adequar à lei desse país. Sim, assim, lá em Portugal, você vai vender, você vai ofertar produtos e serviços para cidadãos portugueses, europeus, GDPR, entendeu? Estou em Portugal aí eu tenho que, e só vendo para brasileiro. No caso, é a lei geral deles, no caso, do outro país. É lei geral de privacidade de dados, né? Que é a sigla em inglês. Isso. Então, assim, vai depender de quais são. Você trata os dados. É mais uma classificação. Trata os dados pessoais? Sim. Qual que é a nacionalidade daquele titular? É brasileiro, LGPD, né? Aí você vai, aí dentro desses dados aí você tem dados pessoais sensíveis. Você pode, por exemplo, fazer mais classificações, né? Você tem a questão da segurança da informação, que se esse dado é público, uso restrito, do privado, né? E aí dentro das empresas, você tem três tipos. Eu não vou alongar muito, eu vou pular essa parte. Dentro das empresas, você tem três pilares, né? Depois eu gostaria de saber quais foram as empresas que você já fez implementação, para me entender quais são as empresas que já se preocupam com a implementação da LGPD. Sim. Dentro da empresa, a gente tem três pilares, que é dados pessoais de funcionários. Minha empresa só vende para CNPJ. Tudo bem, você tem funcionário? Não tem? Então, você trata dados dos seus funcionários. Dados pessoais dos funcionários, dos clientes e dos fornecedores e parceiros. Então, são três pilares aí, né, que você vai fazer esse tratamento. Hoje a gente presta serviço para várias empresas, né, uma importadora, né, etc. Várias outras empresas. O programa de privacidade, ele é um programa vivo. Você ajeita a casa, identifica quais são os dados, quem processa, quem tem acesso, aplica os controles, mas é um programa vivo, você tem que estar sempre revisando, aplicando treinamento, né? Então, eu continuo trabalhando com essas mesmas empresas que a gente fez as adequações e continua mantendo, né? A gente tem a figura do DPO, eu ainda não falei o que é um controlador, que é um operador, né? Mas, voltando para a sua pergunta. As empresas que é mais fácil implementar nas empresas grandes ou pequenas. As empresas grandes, elas têm uma estrutura maior, então elas vão ter profissionais diversificados. Então ele vai ter um profissional que está focado em segurança da informação, que é diferente de tecnologia da informação. Vai ter um profissional de compliance, que é compliance é um departamento que vai atender legislações, regulamentos, né? Uma empresa pequena não tem tantos braços, e às vezes uma pessoa acaba ocupando duas funções. Porém, uma empresa pequena, ela é mais simples, né? Então existe aí um equilíbrio. É uma empresa muito grande, um processo de uma empresa muito grande é bem complexo. O processo de uma empresa pequena é mais simplificado, porque pensa no processo como um processo global. Ele é interfuncional, ele é entre funções. Cada função é um departamento. Mas aí, quais são as empresas que já se preocuparam em implementar a lei? Assim, olha, tem a ver com o tamanho ou existe um segmento que já se preocupou em implementar a LGPD para ficar protegida e, né, regulamentada? De uns 10% das empresas brasileiras já tem um programa avançado de privacidade, né? A maioria, as grandes começaram antes, porque a multa de 2%, dentre o critério para aplicação da multa,
vai determinar o tamanho da empresa, a condição financeira. Então, assim, Isso. eu chego numa empresa grande e o cara não tem um profissional de segurança da informação. Falo, ô amigo, fica difícil, né? Você é grande, você tem um faturamento gigante, você não pode colocar mais 2 funcionários na sua folha de pagamento de 5.000 pessoas? 2% Chega numa empresa aqui, significa assim. você não tem aqui um cara só focado em segurança? Não tenho. Então, assim, as grandes já começaram. Você tem, acontece, a lei, ela é transitiva, ou seja, uma empresa grande tem várias empresas pequenas que prestam serviços para ela. Né? Pensa o plano de saúde, que é grande. Não tem justificativa para ele não fazer esse tratamento. Aí ele precisa compartilhar esses dados com uma empresa pequena, por exemplo, um consultório médico, né? Um pediatra, um dentista, né? E aí, esse consultório médico, é só ele e a secretária, só ele e a recepção, mas ele faz o tratamento das pessoas sensíveis, não tem nem como ele correr, entendeu? Então, a empresa grande, plano de saúde, exige que a empresa pequena, o pediatra, atenda a legislação também. Implementar a legislação no consultório do pediatra é bem mais simplificado do que dentro de um plano de saúde. Né? A Mil, por exemplo. Né? A realidade agora é que você teve, você está vivendo agora uma experiência dentro da área da saúde, né? Levando em consideração todas as empresas, né? Desde Homer, a casa de repouso, eu acho que você ficou assustado. Qual o seu ponto de vista em relação a essas empresas com esse assunto da segurança de dados? Alguns setores têm uma proximidade maior com a legislação. Eu tenho visto, por exemplo, que não é um tema muito conhecido, né? E as empresas elas ainda estão tentando melhorar os seus processos, resolvendo a questão de recrutamento e seleção, né? Então, a questão porque a LGPD é um investimento, né? Então, é um gasto que está ali na lista de atividades a fazer, mas que eles só vão se preocupar quando começar a pegar, de fato, a cobrança, né? Ter algum problema. Então, assim, a gente vê que na saúde, só os grandes mesmo, né? Os pequenos, por enquanto, estão... Né? Até que a gente brinca, a Receita Federal não tem braço para fiscalizar todo mundo. Né? Então, vamos começar com os grandes. Né? Mas, por exemplo, se você presta serviço para uma empresa grande, como um consultório médico de um convênio, você vai ter que se adequar. Se você é uma empresinha pequena, né? No caso das casas de repouso, né? Você não vai ter... A fiscalização ainda não chegou lá. Mas você vai precisar, né? Você tem, voltando para isso vai saúde, acontecer também de maneira gradativa. Exato. Né? Sem citar a LGPD, mas na saúde você tem, por exemplo, a privacidade do prontuário médico, né? Que na própria legislação da medicina fala isso, né? Então, assim, eu falei muito, mas não falei quase nada. Né? A minha apresentação para as empresas, por mais que eu enxuguei, é 1 hora, então é bem complexo, entendeu? E aí a gente vai trazer uma live só para isso, né? Para a gente marcar, dar uma explicação. Eu vou dar uma enxugada na apresentação, dar essa introdução. Para as empresas, isso, e trazer exemplos relacionados, por exemplo, às casas de repouso. Tá? Então, pessoal, a gente vai encerrar essa live aqui, né? Eu quero agradecer vocês pelo bate-papo, mas agora, 9 horas, daqui a pouquinho, a gente vai começar a próxima live com Paulo Pereira, assistente social. Então, isso, até daqui a pouco. Ele já está aqui. Vamos fazer uma pausa, tomar uma água e a gente já entra ao vivo de novo. Nathalie, obrigado pelo convite novamente, abraço e até daqui a pouco. Obrigado, beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Tchau, gente.